Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos avançar na nossa confissão de fé como igreja. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Glória a Deus, tem gente que ama a Bíblia aí ainda. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Os irmãos estão até arrepiando, que estão vendo que o quadro está subindo, está chegando. Quando o pastor vai para o quadro, o negócio não presta, né? Vamos ficar de pé para a gente ler o texto. Glória a Deus. Aleluia. Tá ótimo, tá ótimo. Só chegar um pouquinho para trás. Aê. Glória a Deus. Vocês leem aí para mim, todos juntos no telão. E depois, só para eu fazer umas anotações. Vamos lá? 1, 2, 3, pois... Amém. Senhor, nós exaltamos o Teu nome nessa noite e te pedimos, ó Pai, fala conosco, com graça e com verdade, que a gente possa ver a Tua mão se movendo neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Pode se sentar. A frase da nossa confissão de fé que nós iremos estudar essa noite é: cremos que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Nós cremos que somos salvos pela graça por meio da fé. É interessante a gente analisar esse texto em que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso, porque ele traz aqui três nomes e três características do processo em que um cristão passa ao receber o Espírito. Nós somos salvos pela graça. Então, ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé. E aqui ele usa o isto não vem de vós, é dom de Deus. E aqui, porque quando a gente transmite culto online é um perigo, eu vou falar sobre uma característica da língua grega, não tem nada a ver com português, porque Paulo ele não escreve o texto em português, ele escreve o texto em grego, e é muito interessante a gente entender que quando Paulo escreve o isto, ele usa a conjugação neutra do pronome, ele usa um pronome neutro, por isso que você que está assistindo a gente na internet, o pastor não está apoiando esse negócio de pronome neutro, não é nada disso. É só porque no grego é uma característica que muitas vezes eles usam um pronome neutro. Então, quando Paulo usa o isto, ele não está somente se referindo à fé, ou à salvação, ou à graça. Quando Paulo diz isto, ele usa da neutralidade para dizer que o isto se refere tanto à graça, quanto à salvação, quanto à fé. Então, quando ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé, mas isto não vem de vós, ele está dizendo, a salvação vocês receberam de Deus, a graça vocês receberam de Deus, e a fé vocês receberam de Deus. Então, pastor, qual é a minha contribuição para a minha salvação? O seu pecado. Você pecou e precisava ser salvo. Deus veio e salvou a sua história. Deus veio e salvou a sua vida. Essa é a sua contribuição. Você precisa de salvação. E você tem um Deus que se dispôs a enviar o seu único filho para que todo aquele que nele crê, que não é um dom que vem de você, é um dom de Deus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós podemos nos aprofundar um pouco mais, porque antes de trazer essas três coisas, Paulo, ele no capítulo 1, ele traz as características da graça, da salvação e da fé. E aí eu queria que a gente lesse lá, Efésios 1, versículo 6.
Vamos ler o 5 para a gente pegar o contexto. Dizendo: e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então nós temos uma graça que é dada de forma gratuita. Muitas vezes nós associamos a graça como um favor imerecido. Não é essa a nossa ideia? A graça é o favor imerecido. Mas olha o que Paulo está escrevendo no versículo 6. Para o louvor da glória da sua graça, para o louvor da sua gloriosa graça. Então eu tenho uma graça que merece glória. Mas espera aí, se Deus não divide a sua glória com ninguém, como que eu dou glórias para a graça de Deus sem tirar a glória dele? Porque a graça de Deus não é o favor imerecido simplesmente de Deus. A graça de Deus, ela é personificada em Cristo. Ele é o reflexo da graça de Deus. Então, pregar a graça é pregar o Cristo. Pregar a graça é pregar o Evangelho. A graça de Deus merece glória, porque a graça de Deus foi personificada através de Jesus Cristo. Ele é o reflexo pleno da graça de Deus. Ou como Paulo escreve aos Colossenses, ele carrega a plenitude da divindade. Então, a graça pela qual nós somos salvos é a pessoa de Cristo, porque só nele há salvação, só nele há esperança, não há um outro caminho. Então a graça sim merece glória, porque Cristo é a personificação da graça. Paulo então ele avança dizendo no versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão. E aqui ele começa a falar de salvação. Então ele traz a perspectiva de redenção e remissão. Redenção é libertação mediante pagamento. Quando alguém pagava a fiança, quando alguém pagava ou comprava, o servo pagava a sua liberdade, ele era um servo redimido, ele era um servo liberto, ele não estava mais na prisão. Então presta atenção, porque a salvação não é somente Deus tirar a sua alma do inferno. A salvação não é somente Deus pegar a sua alma e te colocar no céu. A salvação também passa por um processo de libertação daquilo que te escravizava. Você não está mais debaixo da consequência do pecado, da condenação do pecado. Por quê? Porque a graça, Cristo pagou o preço por você. E agora você foi redimido. O que isso quer dizer? A sua dívida foi paga. O seu débito foi quitado. Ele riscou o escrito de dívida que era nosso e pregou na cruz. Quando somos redimidos, a nossa conta é zerada. Os nossos pecados são perdoados. A nossa conta é paga. Tudo que a gente precisava já foi feito através de Cristo na cruz. E não há nada que a gente faça nessa terra que nos faça alcançar a salvação. Apenas crer em Jesus, apenas crer na graça de Deus. E o que é a remissão? A remissão é a salvação do poder do pecado. A nossa dívida foi paga e nós fomos salvos da consequência do pecado. Só que aí o Senhor diz: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E aqui Ele está nos ensinando: eu não só te redimi, mas eu também te remi. Você não só recebeu a redenção, você recebeu a remissão.
remissão, ou seja, você não está mais debaixo do poder do pecado, porque há um poder que age dentro de você, que é maior do que aquele que está no mundo, que é o poder do Espírito Santo, que é capaz de te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então o pecado não tem poder sobre aqueles que servem ao Senhor. Por quê? Porque Ele não só te redimiu, Ele também te remiu, Ele está te purificando, te santificando, e o Espírito dEle agindo em você, te convence do pecado. Porque aqueles que dizem viver e amar a Jesus, devem andar como Ele andou. Aqueles que conhecem do Espírito, que andem em Espírito. Andar em Espírito é ser remido pelo sangue do Cordeiro em todos os momentos. E aí ele continua o texto, dizendo no versículo 8, Ele nos fez abundar para conosco, com toda a sabedoria e entendimento, descobrindo-nos, revelando-nos o mistério da sua vontade. E aqui ele traz 3 características da fé: conhecimento, sabedoria e revelação. Então Paulo traz 3 características que definem muito bem como o dom da fé age. O dom da fé nos dá conhecimento, e aqui conhecimento tem a ver com intimidade. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará, não é um mero conhecimento de alguém que você conhece distante, mas é um conhecimento de relacionamento. Lembra que a palavra do Senhor diz que José não conheceu Maria até que Jesus nascesse? Não quer dizer que Moisés não chegou, ei Maria, prazer, tudo bem, meu nome? Não. José não teve relações com ela, não teve intimidade com Maria. Então o conhecimento que a fé nos traz é um relacionamento com Deus. É isso que a fé nos traz, conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Mas não só o conhecimento, a fé também nos traz sabedoria. Porque o conhecimento e o relacionamento, aplicando de uma forma mais prática, ele vai nos ajudar no dia a dia. Ele vai nos ajudar nas coisas que nós precisamos. Mas a sabedoria vai nos dar discernimento das coisas espirituais e eternas. Porque o conhecimento, quando não é aplicado em um relacionamento com Deus, ele é muito útil na prática, no dia a dia, mas ele é pouco útil na nossa espiritualidade. E é aí que a gente precisa de sabedoria. Porque o autor de Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se o temor do Senhor é onde a sabedoria começa, não tem como ter sabedoria sem temer ao Senhor. Só tem sabedoria aqueles que temem ao Senhor. E há um aspecto da fé que é a revelação. Aí, irmãos, é algo que a gente não pode explicar, porque é algo que é revelado do Espírito para nós. Lembra há 2 semanas atrás, quando a gente ouviu sobre a Trindade, e eu disse que a Trindade é um mistério que a gente tem que abraçar pela fé? A revelação é isso. É quando mesmo sem eu entender plenamente, eu abraço aquilo que o Espírito me revelou, e eu confio naquilo que o Senhor tem falado comigo. Mesmo que eu não entenda, eu confio. Mesmo que eu não consiga explicar, eu confio. Mesmo que não haja nada plausível na terra que explique, eu continuo confiando. Mesmo nas situações contrárias, eu confio. Mesmo que o mundo diga outra coisa, eu continuo confiando. Porque eu não vivo só de conhecimento nem de sabedoria, eu também tenho uma revelação do Espírito. Então, Paulo primeiro ele explica a graça, ele explica a salvação e ele explica a fé. Então a graça, que merece glória, ela é refletida na pessoa de Cristo. A salvação, ela nos redime e também nos traz remissão. A fé nos traz conhecimento, sabedoria e revelação.
E aqui, Paulo, irmãos, ele começa, no capítulo 2, a escrever o caminho de uma vida com Cristo e o caminho de uma vida sem Cristo. Vamos abrir lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. E, gente, isso aqui, as doideiras que Deus me entrega, né? Isso aqui eu peguei hoje à tarde. Se você olhar no Google, não tem, tá? Isso aqui foi um negócio que eu fiz hoje à tarde, ali no meu quarto de oração, no meu momento de inspiração da palavra. Então, eu até tive que anotar para não esquecer. Vamos lá. Paulo, ele traz um paralelo. E ele vai trazer o seguinte: a vida, ela tem um caminho, vocês já vão entender. A vida, ela tem ações, e a vida, ela tem um estado. E aqui, pelo menos para mim hoje, ficou muito claro no texto que Paulo faz um comparativo de uma vida com Cristo. Deixa eu fazer o sem Cristo primeiro, para a gente poder entender o paralelo melhor. De uma vida sem Cristo e uma vida com Cristo. Então vamos lá, presta atenção. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Versículo 2, nos quais costumavam a viver. Algumas versões vão dizer, em que noutro tempo andastes, seguiam, segundo o curso deste mundo. Então o caminho sem Cristo é um caminho de transgressão. É um caminho de pecados. Olha lá o que Paulo está dizendo. A gente anda por um caminho. Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, quando a gente pensa em andar, nós pensamos em um caminho. E esse caminho, ele vai ditar as suas ações. Presta atenção no que ele diz no versículo 3. Coloca o versículo 3. Entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo o quê? A vontade da carne. Então, aquele que anda sem Cristo, ele anda num caminho de transgressão, fazendo a vontade da carne. Ele vive da forma que ele quer. O que der na telha, ele faz. O que ele quiser fazer da vida dele, ele faz para lá. Mas o caminho da transgressão, o caminho sem Cristo, leva às ações da vontade da carne, mas que vão te levar a um estado. E que estado é esse? Versículo 5. Diz assim: estando nós ainda mortos. Então presta atenção. Uma vida sem Cristo é uma vida de um caminho de transgressões, que faz as vontades da carne, mas que o destino dela é a morte. Não tem outro destino para o caminho dos pecadores. Eu não sei onde fica o caminho dos pecadores, não sei qual é o caminho dos pecadores, mas eu sei qual é o destino, é a morte. O meu caminho eu sei que é Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, o caminho dos pecadores, eu não quero descobrir também onde fica, não. Se Deus quiser, a gente não vai descobrir. Só que o pecado gera morte, é o caminho da transgressão. Espera aí, perdão. Aqui a gente tem uma ordem: caminho, ação, estado. Só que presta atenção numa vida com Cristo. Ainda em Efésios 2:5, estando nós ainda mortos, o que Ele fez? Ele nos... Então presta atenção, Jesus não muda primeiro o nosso caminho, Ele muda primeiro o nosso estado. Ele nos traz da morte para a vida.
Enquanto o caminho dos pecadores nos leva para um destino de morte, a primeira coisa que Jesus faz é nos dar vida. Ele transforma o nosso estado. Agora, versículo 10 de Efésios 2. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, ao qual Deus preparou para quê? Então, qual é o caminho daqueles que andam com Cristo? É o caminho de boas obras. Quais são as ações? Ações são boas obras. E qual é o caminho? Nós fomos criados em quem? Em Cristo. O caminho é Jesus. Então, quando Paulo, ele escreve, pela graça vocês são salvos, por meio da fé, mas isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele está trilhando dois caminhos. Ele está desenhando para a igreja de Éfeso e para nós, dois caminhos diferentes. Você pode andar no caminho de transgressão, você tem a liberdade de escolher. Se você quiser andar no caminho de transgressão, eu vou te dizer, você vai fazer o que você quer. Você vai se vender aos seus prazeres, você vai entregar a sua carne, você vai fazer o que você quiser. Enfim, você vai cometer todo tipo de pecados que você quiser cometer e nada vai te segurar. Mas você também não pode fugir do seu destino, que é a morte. Só que no momento em que você entrega a sua vida a Cristo, pela graça você é salvo. Se você estava morto, para você ser salvo, Ele te traz de volta à vida. E aí a vida que Cristo te dá, Paulo escreve o seguinte: já estou crucificado com Cristo. Agora não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, se Cristo vive em você, você vai agir como Cristo agiu. Você vai ser um cristão, um pequeno Cristo, porque os primeiros cristãos não eram conhecidos como cristãos, mas pessoas do caminho, e os homens começaram a olhar para eles e falarem assim: eles se parecem com o mestre deles, eles se parecem com esse Cristo que eles pregam, eles são pequenos cristos, eles são cristãos. Então, quando Jesus nos traz a vida, Ele redime as nossas obras. Agora, não somos nós quem vivemos na vontade da nossa carne, é Cristo que vive em nós. Pastor Joênis citou Tiago. Tiago diz que toda boa dádiva, toda boa obra, ela vem do Pai das luzes. Porque Isaías escreve que as nossas boas obras são como trapos de imundícia. Então, as nossas boas obras não servem de nada para a nossa salvação, mas a nossa salvação vai redimir as nossas obras. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. Porque toda a fé verdadeira em Cristo, ela vai gerar boas obras. Não são as boas obras que geram a fé, mas é a fé que gera as boas obras. Por quê? Porque Cristo nos criou para que a gente andasse nesse caminho. Por quê? No caminho, nós já temos o nosso destino, que é sermos transformados à imagem e semelhança do Filho de Deus. Sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Então, por que Deus cria um caminho de boas obras? Porque Jesus é o exemplo da humanidade perfeita. Ele é o exemplo do varão de estatura perfeita, do homem perfeito, daquele que é o exemplo, do Adão que não falhou, mas que foi fiel. Ele é a humanidade perfeita. Então você quer conhecer uma sociedade que é avançada? Você quer conhecer uma sociedade mais inteligente? Você quer conhecer uma sociedade melhor? É uma sociedade que se parece com Jesus. Por isso que lá fora as pessoas não estão avançando, não. Elas estão regredindo. Não, porque nessa geração a gente avançou muito. Agora você pode ter sexo, fazer sexo com quem você quiser. Está regredindo. Porque lá nos tempos antigos eles faziam isso também.
As festas romanas ao deus Baco, conhecidas como bacanais, em um certo momento, estava todo mundo embriagado de vinho, eles faziam sexo com quem eles queriam. Até com animais, crianças, bebês. Então está evoluindo? Não, está voltando atrás. Como que você sabe, pastor? Está se afastando de Jesus. Está se afastando da humanidade perfeita. Está se afastando daquele que é o exemplo, a imagem de Deus, o eikon de Deus. Então não pensa que essas ideologias lá fora estão trazendo avanços e que a igreja é retrógrada, não. A igreja é o povo que mais avança na terra. A igreja é o povo que mais persevera na terra. Por quê? Porque nós cremos em um Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas o que Ele falou lá atrás se aplica ao que nós estamos vivendo hoje. O que Ele falou lá atrás se aplica àquilo que a gente ainda vai viver. E o que Ele falou lá atrás se aplica por toda a eternidade. Porque Jesus diz que céus e terras passarão, mas as minhas palavras, essas não passarão. O povo que mais avança na terra é o povo de Deus. É o povo que anda no caminho do Senhor. Então, na nossa confissão de fé, nós cremos que nós somos salvos pela graça, personificada em Cristo, por meio da fé. Mas isso não vem de nós. É dom de Deus. Porque foi Ele que criou o caminho para que a gente fosse salvo. O autor de Hebreus diz que Ele entra no Santo dos Santos. E lá, irmão, no Santo dos Santos, Ele é o sacrifício, o sacerdote, o altar, o Santo dos Santos, Ele é tudo. E Ele oferece um sacrifício de uma vez por todas. Não com sangue de animais, mas com o sangue do próprio Deus. Personificado em Jesus. Quando Ele se oferece em sacrifício, o véu se rasga. Quando o véu se rasga, o véu não se rasga só para que a gente entre no Santo dos Santos, mas para que o Espírito saia. E quando o Espírito sai, ele alcança o primeiro coração narrado na Bíblia. Um centurião romano diante da cruz, se ajoelha e diz: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Qual era o mérito desse homem na sua salvação? Nenhum. O que esse homem fez de bom para ser salvo? Nada, pelo contrário, ele havia torturado Jesus. Mas bastou o véu se rasgar e o Espírito de Deus atingir o coração daquele homem para que uma confissão fosse feita e a salvação alcançasse o coração que se rendeu a Jesus. Essa frase é essencial na nossa confissão de fé, porque as pessoas complicam muito a salvação. Não, porque você tem que mudar sua forma de se vestir, mudar sua forma de falar, mudar tudo, tal, isso e aquilo, seguir o pastor tal, e fazer isso, e frequentar a igreja. Aí quando aquele carcereiro está desesperado, querendo se matar, porque tá os caras cantando, meia-noite, os caras cantando na prisão. Do nada um terremoto. Meu Deus, o que está acontecendo? Quando ele olha, todas as celas estão abertas. Aí ele fala assim: cara, se eu chegar em casa e falar que foi demitido, minha mulher vai me matar. Então eu vou me matar logo, para evitar o trabalho dela. Ele tira a espada para se matar. E aí Paulo fala assim: não, não faça isso. A gente está todo mundo aqui. E aí eu imagino esse carcereiro olhando para Paulo e dizendo: eu torturei esse homem, eu prendi esse homem, eu cuspi nesse homem, eu xinguei esse homem. Esse homem tinha tudo para deixar eu me matar, mas ele não deixou. Se isso é cristianismo, eu quero. Se isso é ser igual a Jesus, então eu quero. E aí ele diz: o que eu faço para ser salvo? Aí Paulo: meu filho, não é assim. Você quer ser salvo? Primeiro você tem que frequentar culto, você tem que mudar seu jeito, pelo amor de Deus, não dá para você ser carcereiro. Não. Paulo fala assim: crê.
E sabe o que é mais interessante? É que a fé que ele precisava para ser salvo não viria dele, viria de Deus para ele. Aí Paulo fala 3 letrinhas para ele: crê no Senhor Jesus, e não só você vai ser salvo, mas também a sua casa. Meus irmãos, é essa graça que nos salvou, é essa graça que nos libertou, é essa graça que nos santifica e que nos transforma. Sabe por quê? Porque a graça que não te transforma, ela não te salva. A graça que não muda a sua vida, ela também não te salva. Por isso que Paulo escreve em Romanos 5, então, continuaremos pecando para que a graça abunde ainda mais? E ele mesmo responde, é claro que não. Se vocês já morreram para o pecado, como é que vocês querem continuar vivendo nele? Receber a graça de Deus é receber a capacidade de se tornar parecido com Jesus. Pela graça vocês são salvos. Pelo sacrifício na cruz vocês são salvos. Pelo sangue de Cristo vocês são salvos. Através da fé que o Senhor colocou no coração de vocês. Mas não pensa que isso é mérito não. Porque não vem de vós. É dom de Deus. Nós só estamos aqui hoje por causa dele. Nós só estamos aqui hoje por causa do favor imerecido dele. As boas obras que nós fazemos é por causa da vida que ele nos deu. Meu irmão, você sabe, você hoje serve ao Senhor e vive em santidade, não é porque você é o cara não. É porque Cristo salvou sua vida. E todos os dias o Espírito Santo está em você te convencendo. Então, respeita quem está no processo, irmão. Respeita aquele irmão que ainda não consegue ser tão forte igual a você. Abraça, ajuda, fala, meu irmão, vamos lá. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você, vamos lá. Vamos se colocar de pé. Porque Paulo diz que o poder de Deus, ele não se aperfeiçoa nas nossas forças. É nas nossas fraquezas. Por isso que quando o João está escrevendo Apocalipse, ele escreve ao anjo da igreja de Éfeso, ele não diz, lembra de onde você levantou e você estava bem. Ele diz, não, lembra de onde você caiu. Porque foi lá, no dia que você caiu, que a graça do Senhor se tornou superabundante na sua vida. Foi no dia que você estava caído. Então, quando o seu irmão cair, meu irmão, lembra do dia que você caiu também. E que a graça de Deus te alcançou. E que a graça de Deus te levantou. E aí, tem muita gente que tem coragem de apontar o dedo, mas não tem coragem de estender a mão. Irmão, você já apontou um dedo, aponta mais 4, estende a mão e ajuda a levantar. Porque é pela graça que você foi salvo. É pela graça que você caminha com Jesus. É pela graça que você vai alcançar o reino eterno do Senhor. Não tem mérito seu. É graça de Deus. É Ele que fez. Aleluia. Ele está neste lugar. Não é mérito nosso. Uma igreja que entende isso, que foi salvo pela graça, é uma igreja que também estende a mão para aqueles que precisam experimentar dessa mesma graça. Por isso que o autor de Hebreus escreve, tendo o cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. E através disso, cresçam raízes de amargura e brotando, contaminem a muitos. Quando você guarda a graça que você recebeu para você, você está plantando amargura no coração de alguém. Você está plantando amargura no coração do seu vizinho, do seu familiar, das pessoas do seu trabalho. Então, meu irmão, seja gracioso, seja amoroso, estenda a mão. Sabe por quê? Porque é pela graça que nós estamos aqui. Nada mais do que a pessoa de Cristo pregada numa cruz para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida.
Exatamente, a salvação que produz em nós as boas obras. Só através da salvação que nós conseguimos fazer algo bom para Deus. Nessa noite, receba da graça do Senhor. E entenda uma coisa, a mesma graça que te salvou vai te acompanhar todos os dias da sua vida. Porque Paulo, ele escreve assim: vocês receberam graça para a salvação, agora vocês querem andar na sua força? Não. Meu irmão, todo dia que você levantar pela manhã, é graça de Deus. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo seminário, e aí o professor falou assim: quem aqui consegue ficar um dia sem pecar? Aí um rapaz levantou a mão e falou: pastor, no dia que eu acordo jejuado, metade do dia eu fico sem pecar. Eu falei: meu irmão, preciso aprender muito com você. Preciso aprender muito, porque na minha vida é só a graça de Deus que me sustenta. Eu me coloco como Paulo. Na verdade não tem como me colocar, porque ele disse que dos pecadores ele é o pior. Se eu não sou o pior, nos top 10 eu estou ali. E eu preciso da graça de Deus. Eu preciso da graça de Deus. E eu não posso reter essa graça para mim. Eu preciso olhar para o meu irmão e ver que ele também precisa da graça de Deus. Pastor, mas você não sabe o que ele faz no escondido. Ele precisa da graça de Deus. Pastor, você não sabe. Ele precisa da graça de Deus. Então ore. Porque isto é dom de Deus. A graça, a salvação e a fé. Vamos colocar de pé.